Graça e paz, amados, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Estamos aqui nesse momento justamente para podermos meditar em Sua palavra. E o texto que eu trago para a nossa meditação nesse momento é Isaías capítulo 40, versos 28 a 31. Eu quero ler para você e convidar você a acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Diz assim: não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Louvado seja Deus por esta leitura, e a minha oração é que o teu coração esteja aberto para aplicar essa palavra, que Deus possa aplicar essa palavra no teu coração. Eu quero pensar com os irmãos nesse momento sobre o tema Poderoso é o Senhor. Mas para pensar nessa afirmação, nós precisamos antes pensar no objetivo do profeta ao registrar essa palavra. Por que e para que Isaías fez esse registro? Por que ele está fazendo esta afirmação? Qual é o seu alvo ao afirmar que Deus é eterno e criador dos confins da terra? O versículo 28 inicia com duas palavras questionadoras. Não sabes? Não ouviste? Esta é uma acusação da descrença na revelação de Deus que o profeta está fazendo ao povo. Veja os versos 21 a 23 aí na sua Bíblia, em Isaías 40. Porventura não sabes? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda, para neles habitar. O que faz reduzir a nada os príncipes e torna em coisas vãs os juízes da terra. Isaías aqui está acusando os seus ouvintes, os seus leitores, de não atentarem para algo que para ele, Isaías, é óbvio, mas para o povo parece nada. O fato de que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. E por isso, tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos. Então, quando analisamos a afirmação do profeta, pensando sobre o seu objetivo, ao registrar essa palavra, poderoso é o Senhor, observamos, portanto, que ele está objetivando encontrar o coração do ser humano. Porque, segundo esse relato, podemos concluir que o coração humano está distante de Deus. Aqui cabe fazermos um apanhado rápido sobre o coração humano nesse contexto de Isaías 40. Veja os versos 1 e 2. Consolai, consolai meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, bradai-lhe que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. O que sabemos desse contexto, desses dois versículos, é que o coração do povo está angustiado. O povo está aflito e sem esperança. Isso por causa do castigo de Deus, porque o povo havia pecado contra o Senhor. E em meio ao desalento, o Senhor providencia o consolo para a sua nação. Veja também os versos 18 a 20 de Isaías 40. A quem, pois, farei semelhante a Deus, ou com o que comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ele cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. O artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. O que podemos extrair dessa informação, desses versos aqui, é a realidade da idolatria. Longe de Deus, o coração humano entra em colapso e é seduzido pela loucura, pois até diante de estátuas criadas por eles mesmos, são capazes de se prostrarem e chamá-la, ah, meu Deus. Dão a esses objetos inanimados o seu melhor. Escolhe a melhor madeira, ao melhor artífice está a função de forjar a melhor imagem, a mais estável, e ao ourives a incumbência de ornar o ídolo adorado. Enquanto isso, o Senhor, o Criador de todo o firmamento, é desprezado.
Caminhando um pouco mais, veja o que está registrado no versículo 27 sobre o estado do coração do povo. Porque dizes a Jacó, e tu falas a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus. Veja que o relato nos dá a ideia de que o povo está questionando a indiferença e a injustiça de Deus. Ou seja, para eles, a culpa de tudo, de todas as suas enfermidades, é do Senhor. Segundo o coração desses homens e mulheres, Deus é indiferente porque não está vendo suas aflições. E é injusto porque não está dando a eles o que eles têm de direito. Interessante isso, não é mesmo? O homem achar que tem direitos perante o Senhor. Que direito temos para cobrar algo de Deus, irmãos? Nenhum. Vamos ver o que diz nos versos 12 a 17. Quem mediu na concha a sua mão nas águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balança. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento, e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo nas balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Entenda uma verdade, meu querido e minha querida. Os homens não têm direitos perante o Senhor dos Exércitos. O apóstolo Paulo nos fala de uma experiência que ele teve com o Senhor, no qual, diante de uma limitação, que ele chama de espinho na carne, ele vai até Deus suplicar o livramento daquele mal que o assolava. Ele vai pedir, veja que interessante, e não exigir. Sabe o que ele ouviu de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Amados, nós não temos poder para entrar na presença de Deus, quanto mais o de questioná-lo. Fazemos mediante a sua graça em Cristo Jesus. É em Jesus e só nele que está o nosso acesso ao trono de Deus. Por isso Isaías questiona quem esteve na criação do mundo, quem o instruiu quanto às bases do firmamento, quem lhe deu conselho para que pudesse dar a ele entendimento. Deus é o Criador, é o sustentador de todas as coisas. Portanto, é dele o instituir e o destituir. As leis do universo, as ordens naturais das coisas, a palavra da verdade, o caminho, a justiça. Nações, reinos, homens e mulheres se levantam e caem segundo os decretos do Senhor. Tudo para ele é nada e as ações humanas são vãs. Diante dessa palavra, há algumas realidades que você precisa saber nessa oportunidade. A primeira é que o Senhor Deus é o Senhor Todo-Poderoso e não há semelhante a Ele nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Versículo 18 de Isaías 40 diz assim: a quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com o que comparareis? O Senhor Deus é incomparável. Na tentativa de fugir dessa verdade, o homem pode trazer diante de si muitas coisas. Por exemplo, ídolos das mais diversas espécies. Há aves, répteis e quadrúpedes, mas também há ídolos em imagens divididas, com uma metade de homem ou de mulher e a outra metade de um animal. Mas também pode ser poderes humanos. Os homens se ajuntam para as mais abomináveis ações contra Deus. Eles constroem imagens, mas também se organizam em grandes impérios, grandes forças, se aliam para nunca se submeter a nenhuma outra autoridade, inclusive a autoridade do próprio Deus. Mas o que a palavra nos dá conta é de que todas essas ações são nada perante a majestade do Senhor. O versículo 17, Isaías 40, diz assim: todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Os versos 21 a 25, ainda Isaías 40, vão dizer: porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, e não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar.
o que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã o juiz da terra. E mal se tem planado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra, o seu tronco já seca, como quando ele sopra sobre eles e um tufão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. De uma vez por todas, meu querido, minha querida do Senhor, abraça essa verdade no teu coração. O Senhor Deus é o Senhor Todo-Poderoso e não há semelhante a Ele no céu, nem na terra, nem embaixo na terra. A segunda realidade que você precisa saber nesse momento é que o Senhor Deus é eterno. O versículo 28, ele começa a dizer assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Sabe o que isso significa? Significa que o Senhor, desde antes da fundação do mundo, e continuará sendo o Senhor, mesmo depois da consumação dos séculos. Ele sempre existiu, existe e existirá. Por isso ele conhece todas as coisas, de tal modo que não há conhecimento nenhum em nós que possa acrescentar ao saber de Deus. Não há conselho algum que venha do nosso coração que possa abrir os olhos do Senhor para que mude as suas intenções. Meu querido, o Senhor é eterno, por isso Ele é soberano sobre o tempo e o espaço. Sabe o que isso significa? Por exemplo, que Ele não é pego de surpresa. Você e eu somos surpreendidos de tempos em tempos com algumas situações. Tenho certeza que essa pandemia, por exemplo, nos surpreendeu mesmo ouvindo rumores de longe, lá da China. Mas quando ela chegou até nós, nos surpreendeu o tamanho e o poder que ela tem. Mas o que é importante salientar é que o Senhor conhece todas as coisas, por isso não é pego de surpresa. Nada lhe surpreende. Nenhum acontecimento, por mais repentino que seja, pode deixar o Senhor assustado. O Senhor é eterno, querido, isso significa, por exemplo, em segundo lugar, que Ele não perde o controle de nada. Versículo 12 e versículo 22 diz Isaías 40. Quem mediu a concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com o peso e os outeiros na balança. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina, e desenrola como tenda para neles habitar. O Senhor, meu amigo, minha amiga, é aquele que estabelece os tempos e os acontecimentos. Toda a história e suas nuances estão determinados por Deus, de modo que Ele não perde o controle, mesmo diante das grandes tempestades. Pare para pensar no fato de que mesmo os homens mais versados em ciência e saúde, mesmo os epidemiologistas, os infectologistas, foram surpreendidos com a ação dessa pandemia. Muitos médicos e enfermeiros foram infectados, ficaram doentes e outros, infelizmente, até morreram. O que nós precisamos atestar é que mesmo os homens mais versados em qualquer área do conhecimento são surpreendidos na sua própria área e não sabem muitas vezes o que fazer. Veja os apóstolos Pedro, Tiago e João. Eles eram pescadores, homens do mar, e diante de uma tempestade repentina, não souberam o que fazer, a ponto de irem correndo a Jesus, o Senhor eterno, que tudo sabe e que tudo pode, o que não perde o controle para controlar a tempestade avassaladora. Mateus 8, versículos 23 a 26. Ali, diante daquela tempestade, junto a seus discípulos fragilizados, impotentes, o Senhor com uma palavra fez cessar todo o mal. Mas ainda tem uma outra lição para tirarmos sobre a afirmação de que Deus é eterno. O profeta Isaías chama a nossa atenção para o fato de que Deus, além de ser eterno, não se cansa e nem se fatiga, no versículo 28. Eu aprendo aqui que Deus não está à mercê do tempo e nem dos acontecimentos que Ele traz. Por exemplo, eu e você, de um modo geral, nascemos frágeis, como bebezinhos, e vamos nos fortalecendo até chegar à juventude. Mas logo vem os anos e vamos perdendo as forças por causa da velhice. O nosso vigor, de um modo geral, vai sendo regido pelo tempo. O salmista, indagando com o Senhor sobre a sua mão eterna, conclui: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam
a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. No Salmo 90, versos 9 e 10. Este é verdadeiramente o nosso fim, o enfado e a canseira. Contudo, o Senhor não se deteriora com o tempo. Os dias para ele são como uma partícula. Assim diz o salmista no Salmo 90, de 1 a 5. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes, tornai-vos filhos dos homens. Porque 1000 anos são para os Teus olhos como o dia de ontem que passou. E como a vigília da noite, Tu os leva como uma corrente da água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Por isso não há trabalho que seja bastante para Deus e não há luta que possa desgastar. Diante desse fato, Isaías nos chama a atenção para a seguinte realidade. Em Deus está a solução para os problemas humanos. Meu querido, minha querida, em Deus está a solução para o teu problema. O Senhor é Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o soberano, incomparável Senhor, Deus de toda a glória, honra e poder. Ele é o eterno e supremo Deus, nada e ninguém pode ir contra a sua autoridade. Por isso, Ele é o Senhor de toda consolação. Ele vem ao teu encontro para te consolar de toda tristeza, de toda a perda que este tempo tem trazido para a sua vida e para o teu coração. Ele salva o pecador arrependido, outorga o perdão dos pecados e dá vida eterna em Cristo Jesus a todos os que creem nele. Mas Ele também salva e liberta o oprimido. Ele salva e protege aquele que está em perigo. O Senhor revigora o cansado e restaura a alma daquele que não tem mais forças diante de tantas lutas. Versículo 29 diz, dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A pergunta, então, neste momento é, você crê nisso? Você crê que Deus é poderoso, o Senhor é eterno, que não tem fim? Você crê que nenhum poder nesse mundo ou no porvir é maior do que no nosso Senhor? Crê que nenhuma ação do tempo pode abalar a soberania de Deus? Se você consegue crer nesta afirmação, há um conselho do profeta Isaías para você. Espere no Senhor. Deixa eu te fazer uma segunda pergunta. Como está o teu coração hoje? Talvez você esteja aí, triste, frustrado. De repente você está sem esperança, angustiado e aflito, amargurado, questionando os últimos acontecimentos e até catando os cacos da última tempestade. Ou talvez você esteja em uma grande tempestade ainda. Não desista, não se entregue crendo em si mesmo, meu amigo, mas não se entregue às aflições e às lutas e angústias crendo em Deus. Ou seja, não ponha a sua força em si mesmo, ou em outra força fora de Deus. O versículo 40 diz, os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão. Cairão, sabe por quê? Porque no auge do seu vigor, pensam que podem tudo, não ouvem a ninguém, e assim se enrolam nas próprias pernas e caem. Este é o fim dos que não anelam pelo socorro de Deus. Anseia por Deus aquele que crê que dele vem o socorro e crendo o busca em todo o tempo e de todo o coração. O que almeja estar com Deus não tem o tempo por inimigo, mas por aliado, pois sabe que mesmo parecendo demorado, o Senhor nunca chega atrasado. Capítulo 46 do Salmo, o versículo 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Os que aguardam pelo Senhor sabem que o tempo de Deus é perfeito e que Ele não tarda em vir ao seu encontro. Diz o salmista no Salmo 40, versos 1 e 2, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha firme, firmou os meus passos. Espere no Senhor, meu amigo, minha amiga. Não espere em você mesmo. Não espere, crie expectativas com poderes deste mundo, presidentes, primeiros ministros, ditadores, líderes de nações. Não ponha sua confiança nos especialistas, pois até eles, se não se submeterem a Deus,
não resolverão os próprios problemas, quanto mais os seus problemas. É Deus quem dá força ao cansado e revigora ao exausto. Por fim, é importante que você creia e anele pela salvação do Senhor, porque é dele, através de seu Filho Jesus Cristo, que virá a restauração da tua vida. É em Cristo que está o cumprimento das promessas de Deus de restaurar o seu povo. Portanto, para você que está mergulhado em problemas e não encontra soluções, para você que não tem motivos para se alegrar nesse mundo, nesse tempo, anseie pela vinda do reino de Deus. Espere pelo Senhor, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso e não há nada que Ele não possa fazer. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida e o teu coração. Creia em Deus, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.